Convidamos para fazer o lançamento o pesquisador associado ao Centro de Microeconomia Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, Samuel Simões Oliveira Franco. Boa noite. Eu queria ser bem rápido, objetivo e dinâmico para não ficar sozinho aqui. Esse trabalho foi realizado em conjunto pela SAI e pela FGV, e o objetivo principal é disponibilizar um grande número de informações de forma organizada e sistematizada, para que essas informações possam ser de fato utilizadas em estudos, no desenvolvimento de estudos e na orientação da política pública voltada à primeira infância. Então, é um aplicativo que foi desenvolvido numa base em Excel e que o objetivo é que todo mundo tenha acesso fácil e possa realmente fazer uso dele, né? O objetivo principal dessa apresentação não vou mostrar os resultados, tá? Os resultados vocês mesmos podem observar, olhar, explorar da melhor forma. O objetivo aqui vai ser fazer um passeio rápido para que não se tenha nenhuma dúvida de como fazer o uso desse instrumento. Bom, o aplicativo está dividido em 5 grandes temas: características demográficas, ambiente familiar, estrutura familiar, água e saneamento, cidadania e atenção. No tema de características demográficas, é possível observar resultados da distribuição das crianças por região, por porte do município, por área, por cor ou raça e por sexo. Como já tem sido falado aqui ao longo de todo o dia, tem sido cada vez mais importante observar como esses indicadores têm se apresentado, não só atualmente, mas como eles têm evoluído ao longo do tempo, por características e por especificidades de cada uma das crianças, seja pela sua localidade, região de moradia, seja pela educação da sua mãe e outros mais, né? Então, no ambiente familiar, a gente pode observar os resultados por escolaridade da pessoa de referência no domicílio e por classe de renda. Na parte de estrutura familiar, observa-se informações sobre o arranjo domiciliar e presença da mãe, tá? Se a criança tem a mãe viva ainda, se ela mora com a mãe, se ela mora com a mãe mais do cônjuge, com todas essas informações estão aí nesse subtema. A parte de água e saneamento, a gente vai observar o acesso adequado à água e o acesso adequado ao saneamento, esgotamento sanitário, tá? Na parte de cidadania e atenção, registro de nascimento e frequência à creche. Ainda, a parte de água e saneamento, a gente pode observar cruzando com informações de classe de renda. E a parte de frequência creche, a gente pode observar cruzamentos com classe de renda e por posição, por condição de ocupação da mãe, tá? Se a mãe trabalha ou não. Qual o conteúdo da parte de características demográficas? Nele a gente vai encontrar a distribuição das crianças por região, por porte do município, por área, por cor ou raça e por sexo, tá? Com a opção de você olhar para o total da primeira infância, que são as crianças de 0 a 3, ou para cada uma das idades separadamente. E os resultados estão disponíveis para cada um dos anos desde 1999 até o dado mais recente de 2009. Uma informação importante que eu esqueci de dizer é que todo esse aplicativo foi construído baseado em informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD do IBGE. Tá? Bom, totalizando na parte de características demográficas, 75 tabelas. A parte de ambiente familiar,
é possível observar a distribuição das crianças por escolaridade da pessoa de referência no domicílio e por classe de renda. Cada uma dessas informações é possível observar não só para o total do país, mas para cada uma das regiões, também por porte do município, por área, por cor ou raça e por sexo, ou seja, um cruzamento com as características demográficas. Para o total de crianças de 0 a 3 anos, para cada um dos anos especificados, totalizando 130 tabelas. Para a parte de estrutura familiar, a distribuição das crianças por arranjo domiciliar e pela presença da mãe, para cada uma das 5 características demográficas citadas, para a escolaridade da pessoa de referência e para a classe de renda que nós estamos chamando de ambiente familiar. Para o total de crianças de 0 a 3 anos, para cada um dos anos, totalizando 186 tabelas. Na parte de água e saneamento, o acesso adequado à água, a porcentagem de crianças que vivem em domicílios que têm um acesso adequado à água e que têm um acesso adequado a saneamento. Para cada uma das características demográficas, para as 2 características de ambiente familiar e para arranjo domiciliar, presença da mãe e condição de trabalho da mãe. Tudo isso pode-se observar para o total de crianças de 0 a 3 anos, para cada uma das idades, para todos os 10 anos disponíveis e, além disso, cruzando essas informações por classe de renda, totalizando 1.080 tabelas. Cidadania e atenção tem as informações da porcentagem de crianças que têm registro de nascimento e a porcentagem de crianças que frequentam creche. Os resultados podem ser observados para cada uma das características, as mesmas citadas anteriormente, para cada uma das idades, o total da primeira infância, para os 10 anos, e cruzadas por classe de renda e por condição de ocupação da mãe. Tá? Um detalhe que vocês vão observar é que a parte de registro de nascimento só apareceu na pesquisa a partir de 2005. Tá? Então, para essa parte especificamente, a única do aplicativo que tem início em 2005 até 2009, totalizando 1.260 tabelas. Todo o aplicativo contém 2.731 tabelas diferentes, tá? Com essas informações. Bom, onde você acessa esse aplicativo? Ele vai estar disponível, se eu não me engano já está disponível no site da SAI Primeira Infância. Logo lá em cima tem Primeira Infância em números, tá? Logo acima do site, e ali você consegue fazer o download. A gente vai colocar lá também essa apresentação. Bom, rapidamente passando pela estrutura de como você passeia pelo aplicativo, logo na tela de abertura você tem 5 temas mencionados naquelas caixinhas com as figurinhas. Tá? E cada um desses temas, se você for com o mouse, vai aparecer um íconezinho. Se você passear com o mouse ali em cima, aparece o íconezinho da mãozinha que todo mundo conhece. Fazendo um exemplo aí, clicando em características demográficas, aparece a tela das características demográficas. Está o subtema que deu o tema características demográficas. Bom, para a gente conhecer o que é essas telas, porque elas são muito parecidas, lá à esquerda vai sempre aparecer aquela casinha que é o ícone onde você pode voltar sempre à tela principal. Aqui à direita você tem um atalho para cada um dos 5 temas. Então, se você quiser ir direto a um dos temas, você não precisa voltar lá, basta você ir nesse atalho. Ali embaixo você tem o acesso à tabela de análise transversal, onde você tem os resultados para cada um dos anos. Tá? Ou seja, você pode observar o dado para 99, ou o dado para 2009, ou para 2005, por exemplo.
ou o dado de análise transversal, onde você já tem a tabela construída com a evolução temporal. Se a gente for ali do tema de cidadania e atenção, ali onde está a mãozinha, se a gente clicar ali, a gente passa ao tema de cidadania e atenção. Esse tema, a gente tem dois indicadores de análise, que é o registro de nascimento e a frequência creche. Propositalmente, esse tema tem dois tipos de cruzamento a mais do que os outros. Então, você pode cruzar com classe de renda, condição de ocupação da mãe. Nesse momento, que não tinha antes, se a gente voltar, não aparecia ali o cruzamento. Na hora que você acessa cidadania e atenção, aparecem os cruzamentos por classe de renda e por condição de ocupação da mãe. Tá? Se a gente for em classe de renda, vai passar a tela onde você tem a informação de registro de nascimento por classe de renda e informação de frequência à creche por classe de renda. Tá? Com isso, a gente foi no nível mais profundo que o aplicativo chega. Tá? Então, eu vou dar aqui apenas um exemplo da tabela de análise transversal e um exemplo da tabela de análise longitudinal. Clicando em análise transversal, a gente vai ter essa tela, que vai ser muito similar a todas as outras. Lá em cima tem como se fosse uma barra de ferramentas, tá? Que a gente procurou fazer da forma mais fácil e visual que as pessoas estão acostumadas. Além da casinha que já estava conhecida, tem uma seta, que você volta à tela anterior. Ali em cima, você pode escolher a característica de interesse, ou seja, você tem ali região, logo depois você escolhe qual a região, norte. Se você escolher ali na primeira sexo, depois você vai ter que dizer se você quer homem ou mulher. Tá? E logo depois você escolhe qual o ano. Então, por exemplo, aí nessa tabela, nesse exemplo, a gente está olhando a região norte, em 1999. O indicador é a porcentagem das crianças de 0 a 3 anos que frequentam creche na região norte por classe de renda. Então, nas linhas da tabela, é possível observar as classes de renda, extremamente pobre, pobre, classe média e classe alta, e nas colunas, as idades. Ali, ao lado da opção de ano, tem mais uma caixinha que é a opção de você ir para análise longitudinal. Você não precisa voltar na tela anterior. Se a gente for ali e clicar em análise longitudinal, a gente vai ver uma tabela muito parecida, só que nas colunas, em vez das idades, você vê a evolução temporal. Tá? Lá em cima, em vez da opção do ano, se transformou na opção da idade. Então você tem ali como escolher total 0 a 3 anos, apenas 0 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tá? Ali, quando você clica na setinha, aparecem as opções. Vou dar só um exemplo. Se a gente quiser mudar a característica de interesse, clica naquela primeira opção, escolhe, por exemplo, a escolaridade da pessoa de referência, que está pequeno, não deve estar dando para ninguém ver, tá? Mas, né, quando você estiver no computador é mais fácil. E você escolhe a opção de qual é a escolaridade. Então, ali, por exemplo, a gente escolheu mais de 11 anos de estudo. Então, a tabela agora apresentada vai ser a evolução da porcentagem de crianças de 0 a 3 anos que frequentam creche entre aquelas crianças cuja pessoa de referência tem mais de 11 anos de estudo. Tá? É a tabela que se apresenta aí. Bem, se vocês tiverem qualquer dúvida na utilização, qualquer questão, basta enviar um e-mail para a gente, tá? Samuel ou para a Andresa, ou para os dois, e aí a gente vai procurar responder o mais rápido possível. A todos, obrigado.